Hoje a gente começa os fundamentos. Essa é a ideia, a gente criar aí um alicerce bem sólido para, em cima dele, você fazer todos os protocolos personalizados, cada paciente do seu jeito. E é uma coisa que eu quero deixar isso muito certo para você. Não existe protocolo pronto. Isso não faz sentido. A gente tem que individualizar, porque é isso que o paciente busca da gente, e é isso que a gente, como bom médico, tem que fazer, né? Então, a terapia nutricional injetável. Para que ela serve? Ela serve para potencializar resultados. Ela serve para contornar algumas limitações que a via oral traz, que é dificuldade de absorção, biodisponibilidade. Então, ela vai ser usada como um algo a mais. Ela não substitui, ela acrescenta, ela acelera resultados, ela melhora a nossa performance como médico, porque a gente entrega mais e mais rápido. Não que a gente deixa de fazer o que a gente já faz, a gente só faz a mais. Quais os objetivos da aula de hoje? O básico, isso que a gente já sabe, né? A diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica, é importante a gente ter isso sempre vivo na nossa mente. Entender por que que a via injetável, ela tem uma maior biodisponibilidade, ela tem uma melhor previsibilidade terapêutica, por isso que a gente escolhe ela muitas vezes. Reconhecer qual paciente vai se beneficiar com a via injetável. Às vezes, você vai entender que tem um paciente ali que não é para ele. E aí você não vai nem pensar para ele, você já entendeu ali que ele não vai aderir, ele não vai ter adesão ao tratamento. E por outro lado, vai ter, que é a maioria, né? Aqueles pacientes, você fala, nossa, ele tá com o intestino ruim, ele tá aí com uma desbiose, uma alteração no microbioma intestinal, ele tá com problemas gástricos, digestivos, ele tá muito inflamado, ele tá perdendo, com dificuldade de perder peso, tá com muita gordura, e a gordura também dificulta na biodisponibilidade. Não, então eu vou fazer injetável para ele que vai ser bem melhor. E aí a gente vai entender qual paciente se beneficia mais, qual se beneficia menos. Hoje a gente começa a identificar substâncias que pela via oral não tem efeito praticamente. Tem uma biodisponibilidade muito ruim. Você vai ver aí, por exemplo, a coenzima Q10, que tem um benefício imenso para o paciente, quando a gente olha em bioquímica, em mitocôndria, mas via oral a gente não absorve Quase 100% dela. nada. Então não faz nem sentido prescrever uma coenzima Q10, é jogar no lixo, fazer o paciente jogar dinheiro fora e ainda tomar um comprimido que não precisa. Tem coisas que não fazem sentido serem orais. E isso a gente precisa entender. E compreender que a indicação sempre baseada em fisiopatologia, farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacodinâmica eu decorei assim lá na faculdade. Farmacodinâmica com D de droga é a ação da droga na gente. Então é onde ela age, como que ela age, em que receptor que ela encaixa, qual o efeito dela. Isso é a farmacodinâmica. A farmacodinâmica a gente não muda, é da droga. É a ação que a droga vai ter. Se a gente tomar esse remédio, ele serve para isso, ele vai agir nesse lugar. A farmacocinética é onde a gente tem algum controle, onde a gente mexe. Porque a farmacocinética, ser de corpo, é o corpo agindo na droga. Então, é como que ele vai absorver, como que vai distribuir, como que vai excretar, eliminar, metabolizar. Isso a gente tem como, mudando a via de administração, mudar essa farmacocinética. E aí entra os injetáveis. Porque muitas vezes a gente acerta na medicação, na droga, mas a gente erra na via. Como a gente acabou de falar na coenzima Q10. Ai, tem um monte de estudo bom mostrando que está diminuindo, que diminui risco cardiovascular, que melhora colesterol, que é bom para a longevidade, porque melhora também função mitocondrial. Aí você vai e prescreve um suplemento, um manipular de coenzima Q10. Besteira. Fez errado, acertou na molécula e errou no tratamento. E aí, as vantagens clínicas dos injetáveis. Não depende de estômago absorvendo bem, desinflamado, não depende de intestino desinflamado, com microbiota boa, tudo funcionando perfeitinho, não precisa, ele não precisa da via do trato gastrointestinal. Também a gente dispensa aí a necessidade e os efeitos do efeito de primeira passagem, que pode modificar as moléculas, diminuir ainda mais a biodisponibilidade da medicação, da substância. Então, a gente já pula essas etapas, garantindo uma biodisponibilidade muito maior do que se a gente estivesse usando na via oral. Isso nos dá o quê? Maior previsibilidade terapêutica. Eu sei que o que eu estou dando ali para aquele paciente, 99%,
vai chegar onde eu quero que chegue. Tá garantido. Eu não dependo do paciente tomar em jejum ou tomar com alimento, fazer. Não dependo de nada. Eu tiro todos esses vieses, todos esses fatores. E com isso, eu acelero a resposta clínica. E quando eu acelero a resposta clínica, o paciente melhora mais rápido. O paciente que melhora mais rápido, ele fica mais feliz, mais agradecido, dá mais valor ao médico, indica mais, volta mais vezes, e a gente fica com esse paciente para o resto da vida, porque ele sabe que a gente entrega resultado e entrega mais rápido. E essa é a mudança de paradigmas, e é essa mudança que eu tenho certeza que fez você ir atrás desse aprimoramento, dessa nova forma de prescrever. Porque a gente lá na faculdade e ao longo dos anos, a gente aprendeu muito sobre, vamos prevenir câncer de mama. Como que a gente faz prevenção de câncer de mama? A gente faz mamografia anualmente, a gente estimula o autodiagnóstico com o toque, com a palpação. Isso não é prevenção, isso é diagnóstico precoce. Vamos prevenir o câncer de próstata, então como que a gente faz isso? Vamos pedir para os pacientes irem para o urologista fazer o toque. Isso não é prevenção, isso é diagnóstico precoce. Então, o próprio paciente já entendeu que essa definição de saúde é ausência de doença, isso não faz sentido. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quanto maior o valor do paciente, porque é isso que a gente está buscando. A gente está buscando ser médico de alto valor. Você está indo atrás de novos conhecimentos, porque você quer aumentar o seu valor, você quer entregar mais e quer ser percebida como uma médica de maior valor que dos outros, comparado com os outros. O paciente que a gente está buscando, que vai dar esse valor para a gente, é um paciente que já entendeu isso, que já busca isso. Ele não quer ficar doente e daí buscar um médico para resolver o problema dele. É um paciente que ele quer se sentir bem, ele quer estar na melhor performance dele, ele quer estar bem disposto, ele quer acordar bem, dormir bem, funcionar bem o dia inteiro, ele quer ter libido, ele quer ter uma composição corporal boa. É um paciente que está saudável e quer manter a saúde e melhorar a saúde. E ele busca esse médico que tem essa visão. Lá nesse último congresso, em Miami, daí todas as aulas falavam sobre isso, hiperprevenção. Hiperprevenção não é fazer diagnóstico precoce, não é fazer um exame que vai diagnosticar um nódulo no início da doença, não. É prevenir realmente a doença da base bioquímica, biológica dela. É voltar lá para aquelas aulas de fisiologia, de bioquímica e agir ali, na raiz mesmo dos problemas. E aí que entra os injetáveis, porque os injetáveis eles estão muito mais focados nessa hiperprevenção, em agir antes da manifestação da doença em si, ou quando você tem apenas sintomas inespecíficos, não uma doença já diagnosticada, mas você também vai usar injetáveis nas doenças já diagnosticadas. Você vai ver aqui ao longo da aula que, por exemplo, na doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto, que é o que a gente mais vê no dia a dia, existem substâncias nutrientes e princípios ativos que a gente usa, injetáveis, para diminuir esse estímulo autoimune. E a gente tem bons resultados nisso. Quando a gente começa a entender a bioquímica, que é a raiz dos problemas, e geralmente não sempre, a raiz dos problemas esse diagnóstico é muito limitado. É inflamação, é essa inflamação crônica de baixo grau, que vai aumentando radicais livres, estresse oxidativo. Essa é a raiz dos problemas. Só que em cada célula, em cada tecido, em cada sistema, ela se manifesta de um jeito. Então, quando a gente começa a preocupar com essa raiz dos problemas, a gente começa a fazer sim essa prevenção realmente mais efetiva.